Vamos lá para o segundo momento da aula de hoje, né? Vamos no modelo diagnóstico, condições endócrinas, né? Que são hormonais, né? As endócrinas. Cetoacidose diabética com instabilidade hemodinâmica. O diabetes também, gente, dá uma gravidade nos pacientes, tanto na diminuição quanto no aumento, tá? Quanto que nós chamamos de hipoglicemia e hiperglicemia. Hipo é quando cai, porque o normal é de 80 a 100, né? 70, 80, 100 em um adulto. Se ela for para 300, 400, vai ter uma complicação. Mas se ela cair para 30 também, vai ter uma complicação. Então é um distúrbio, né? Aguda, acidose severa, alterações hídricas e eletrolíticas graves. Tá? Então, essas são as condições endócrinas, tá bom? Tempestade, né? Tireoidiana com estabilidade hemodinâmica, então, assim, tudo também das glândulas da tireoide, então são complicações endócrinas, leva esse paciente a ter um distúrbio, né? Esse paciente tem uma queda de pressão também, né? Relacionada à tireoide. Estado hiperosmolar, não cetótico, com instabilidade hemodinâmica, também da diabetes. Crise adrenal com instabilidade circulatória, que é o da glândula dos rins, né? Que é também dos hormônios. Hipercalemia severa com necessidade de monitoramento hemodinâmico. Então, essa aí é a falta de cálcio e potássio, né, no paciente também, que leva essa gravidade endócrina. Tudo que é relacionado aos hormônios também pode levar a uma gravidade e levar o paciente a ser crítico ao ponto de ser admitido na unidade de terapia intensiva. Modelo diagnóstico das condições endócrinas. Hipo ou hipertremia com convulsões e alterações do nível de consciência. Hipermagnesia. Então, isso são os hormônios, gente, tá? Cálcio, magnésio, com comprometimento hemodinâmico, de consciência, convulsões e arritmias. É um pouquinho, assim, bem científico, porque eu quero só que vocês entendam em parte de endócrina, tá? É só que para vocês entenderem que os hormônios, a parte hormonal, também leva uma gravidade neste paciente, tá? São os hormônios que aí também acomete as arritmias, né? Através da parte hormonal. Por exemplo, a serotonina, né? Vários hormônios, se ele não estiver controlado, o paciente evolui também para uma gravidade. O nosso corpo, né, é uma dinâmica que tem que ser tudo funcionando muito bem. Se tiver uma parte endócrina, uma parte neurológica, uma parte cardiológica, vai também atrapalhar outras partes do nosso corpo, tá bom? Modelo de diagnóstico miscelânea, que é o choque séptico, né, que nós falamos do choque séptico para vocês, né, inclusive a gente fez uma aula só de choque, tá, para vocês entenderem sobre o choque, porque o choque é uma complicação que leva esse paciente a ser grave e leva a ser tratado na unidade de terapia intensiva. Isso é só para vocês entenderem qual tipo de paciente que nós iremos tratar. Por exemplo, aqui no hospital, para quem está realizando o estágio, está observando muito bem como funcionam os atendimentos. Temos um pronto-socorro só de urgências, né? Temos a maternidade e pediatria, que ali só trata pacientes gestantes e crianças de todas as gravidades. Porém, tratamento clínico, que se teve um agravo, esse paciente é encaminhado imediatamente, tá? Na clínica masculina e feminina de adulto, a mesma coisa, que é a clínica médica que nós chamamos, né? Feminina, masculina e cirúrgica. Então, mas se for uma gravidade, nós não temos condições de manter o paciente nessa unidade, que é uma unidade de média complexidade. Porém, a unidade de terapia intensiva, nós temos uma pactuação, tá? Quantos pacientes que saíram para o tratamento de Covid, que foram encaminhados daqui para Goiânia, Porangatu, Anápolis, para tratar na unidade de terapia intensiva, tá? Eu quero que vocês entendam que nem todas as unidades têm condições de admitir um paciente com essas gravidades. Então, tem condições clínicas com alto requerimento de cuidados de enfermagem, né? O uso de VNI, que é uma máscara nova, que essa máscara até é indicada para o paciente com Covid.
Traumas ambientais, exposição à radiação, afogamento, hipomal ou mal hipertermia, novas terapias ou terapias experimentais com potencialidade de complicações, trombolise de infarto cerebral, que é o TEP, né, que é um tamponamento, né? Pós-operatório de transplante, seja renal, hepático, cardíaco ou pulmonar, são os principais, tá, gente? Esse pós-operatório, todos esses pós-operatórios terão necessidade de ser admitidos na UTI. Tá? Eu tenho até um relato de caso do meu pai, quando fez a cirurgia dos rins, né, fez uma nefrectomia, né, de um rim, a UTI ficou reservado o leito de UTI. Tá? Então é só para vocês entenderem que quando tem essas cirurgias, essas grandes cirurgias pós-operatórias de transplantes, ou de cirurgias mesmo dos rins, do fígado, do coração ou do pulmão, o paciente tem que estar, tem que ter a sua vaga garantida na unidade de terapia intensiva para ser admitido, tá? E cirurgia em vigência de DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva congestiva, tá? Então, gente, nós estamos vendo esse tipo de acometimentos nos pacientes para ser admitido na unidade de terapia intensiva. Então, modelos de parâmetros objetivos, né? Quais são os sinais vitais, né, desses pacientes, né? O pulso 40, maior que 40 e menor que 150 batimentos por minuto, tá? Esses sinais vitais desse tipo de acometimento. Pressão arterial maior do que o... Então, gente, a pressão arterial, né, sistólica 80, né, entre 80 e 20, que é 8,2, e a PAN, né, que é a pressão também, maior que 60, a pressão arterial diastólica maior que 120 e frequência respiratória 35, né, batimentos, certo? Nas imagenologia, né, nas imagens, né, nos exames de imagens, aqui os sinais vitais, hemorragia cerebrovascular, isso é os acometimentos desse paciente, tá? Contusão, hemorragia subaracnoide com baixo nível de consciência ou focalidade, ruptura traumática de vísceras, cursando com instabilidade hemodinâmica, aneurisma dissecante da aorta. Então, esses são os principais modelos de comprometimento que esses pacientes terão que ser realmente admitidos na unidade de terapia intensiva, tá? Só para vocês entenderem que nós não baseamos somente nas patologias, temos que ter evidências de sinais vitais, que é exclusivo da equipe da enfermagem, e evidências dos exames de imagens e exame de laboratório também, né? Mas assim, podem notar que para a maioria das gravidades, o de imagem é de suma importância, o de imagem que fecha o diagnóstico, tá? É o exame de imagem, quais são os exames de imagens, gente? Para vocês entenderem: tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio-x, ultrassom, tá? Então, todos são exames de imagens. Estes exames, eu tenho caso, gente, que tem paciente que, através de um raio-x, fecha o diagnóstico do paciente, tá? Então, assim, os exames de imagem norteia os tratamentos e norteia os diagnósticos nas unidades hospitalares, tá? Valores laboratoriais, como eu falei para vocês, sinais vitais, dados vitais, imagens e laboratório. O laboratório também tem uma grande importância, né, no tratamento dos pacientes, para entender, né, em relação aos parâmetros, principalmente quando é metabólico, né, sódio, potássio, né, glicemia e níveis de droga, né, de tóxico. O pH, né, que é a gasometria, tá? Esse exame é o de gasometria, pH neutro. Então, todos esses parâmetros, valores laboratoriais, também tem que ser um conjunto. Inclusive, até para regular um paciente para a unidade de terapia intensiva, nós temos que estar com todos os exames também, tá? Não é ligar na regulação de Porongatu e falar: precisamos encaminhar um paciente com politraumatismo, tal, que nós não conseguimos tratar ele aqui, precisa de um especialista e de uma unidade de terapia intensiva.
e encaminha para mim todos os exames, passa para mim todos os exames. Isso que o médico vai falar para tentar conseguir essa vaga na unidade de terapia intensiva. O ECG é um exame também que todas as complicações devem ser feitas. O que significa o ECG? Para quem ainda não tem conhecimento, é eletrocardiograma, tá? É o eletro do coração que nós chamamos de ECG. Quais doenças que sempre realiza esse eletro, né? IAM com arritmias, que é o infarto agudo do miocárdio, complexa estabilidade hemodinâmica, ou ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, que eu falei para vocês, né? Já. Arritmias supraventriculares com estabilidade hemodinâmica, TV sustentado ou FV, que é fibrilação ventricular, né? Bloqueio, né, do átrio, do átrio, né, completo. Então, tudo isso vai realizar o diagnóstico para o paciente ser admitido na unidade de terapia intensiva, certo? É para vocês terem este atendimento. Não vai levando um paciente do nada, temos que ter uma evidência, porque é um tratamento intensivo. Provavelmente esse paciente passou em uma outra unidade. Como eu disse para vocês, a UTI não tem porta aberta, não vai chegando e admitindo o paciente. Tem que ter uma anamnese, fazer um diagnóstico antes para ir, senão dá para atender em outra unidade, né? Como é uma unidade intensiva, tem que ter esses critérios, né, para ser admitida na unidade, certo? Por hoje é só. Tenham bons estudos. Na segunda-feira estaremos recolhendo a atividade que nós enviamos para vocês. Provável a gente vai ver mais um artigo, né? Vamos terminar essa admissão, né, do paciente na UTI. A gente vai ver mais umas 2 doenças, eu acredito, que faz parte da disciplina. E depois mais um artigo, igual eu falei, né, para vocês estarem lendo e aprendendo um pouco mais sobre as unidades de terapia intensiva. E depois a prova, tá bom? Mas a gente vai passando os avisos. Tenham um bom final de semana e bons estudos até segunda-feira. Tchau, tchau.